Chapéu de Bico TV. Busologia Histórias traz para você a história de amor e paixão do engenheiro mecânico Eduardo Tous, de Curitiba, que levou 4 anos e algumas boas dezenas de milhares de reais para restaurar um ônibus que marcou sua infância. Tratar-se de um clássico do final da década de 70 e início da década de 80. Estamos falando nada mais nada menos de um Mercedes-Benz 1113 Gabriela 2. Apaixonado pelo veículo, ele recriou cada uma das características originais e hoje circula com a sua paixão pelas ruas de Curitiba. Confira a história completa. Tem coisas que a gente não consegue explicar na vida, né? Mas se numa fila tem 5 caminhões e um ônibus, eu vou olhar para o ônibus, eu não vou olhar para os caminhões. Não me chama atenção, me chama atenção o tal do ônibus. O primeiro emprego oficial foi na empresa de ônibus e até hoje eu trabalho com o transporte coletivo, com o ônibus. Sempre tive a vontade de ter um Caio Gabriela. Esse exemplar de carroceria, de ônibus, ele é um carro que praticamente me acompanhou na minha infância. O transporte coletivo de Curitiba tinha muito desses exemplares, mas a garagem que fazia o transporte escolar da onde eu estudava, tinha muitos desses exemplares também. Sabia cada carro que ele tinha, o número dele, se o carro dele tinha o símbolo da Mercedes, se não tinha, se era com banheiro, se era sem banheiro, se era mais longo, se era mais curto. Sabia. Isso com primeiro grau, criança de primeiro grau. É um carro que particularmente eu acho ele muito bonito. Até hoje, eu acho que ele para a época, ele era um carro além do tempo dele. Enfim, é um ícone de vendas também desse modelo. Ele é um ônibus, um Caio Gabriela modelo 2, ele é equipado em cima de um chassi Mercedes, é um ônibus que sempre foi urbano, ele tem uma velocidade máxima de 60, 70, não passa disso. Quando ele foi incorporado em Curitiba, que ele veio da fábrica, foi nessas cores, nessa configuração, catraca no fundo, embarque no fundo, posição do cobrador lá no fundo. Em 82, mais ou menos, que começou Curitiba a ter o sistema que hoje é ativo, com o cobrador para frente. O carro em 82 foi pintado todo ele de amarelo, recebeu um novo prefixo. Eu conheci através por Facebook o cobrador que trabalhou com esse carro, e ele trabalhou com esse carro quando ele era 0 no Detran Vicente Machado. E depois, quando o carro tinha uma certa idade, a empresa alterava ele de linha, porque iam chegando carros novos, né? E daí ele foi fazer a linha do Paraíso. Por isso que eu pintei essa linha no letreiro dele, no itinerário. Uma brincadeira com os amigos meus e falei, poxa, se eu achasse um Caio Gabriela inteirinho, um carrinho bonito, bom para se consertar, eu acho que eu compraria ele. 2 dias depois o meu amigo me liga, achei teu carro. Tá jogado lá em Colombo, assim, na rua tal, tá com um mato em volta dele inteiro e eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Isso foi numa sexta. No sábado não deu certo, no domingo eu peguei o carro e fui até lá. O carro tava na rua mesmo, né? Parei o carro, já deitei embaixo do ônibus, olhar ele, se a estrutura estava muito deteriorada, como é que estava o estado de pneu, estado de lataria, estado em geral, né? Mas numa dessas, antes de realizar, realmente efetivar a negociação, eu fui um dia à noite com 2 amigos meus, com bateria, com óleo diesel, para tentar fazer funcionar ele fazia mais de 5 anos que estava parado. E daí fizemos ligação direta do óleo diesel, colocamos uma bateria que tinham roubado. Quando eu liguei o painel acendeu. Falei, opa, então pelo menos não está tudo perdido. Nós viemos rodando com ele embora, um dia à noite. Mas é cômico, assim, chega a ser engraçado. Teve peça que teve que fabricar, teve peça que teve que reformar inteira.
teve peça que teve que vir do Ceará, teve peça que veio de Minas Gerais, teve peça que até hoje eu não consegui ainda, e eu tô no garimpo. Prefiro sair com ele com o meu carro particular. Ele chama mais atenção na rua do que um carro zero. Isso principalmente o pessoal mais antigo, que reconhece, que ele lembra muita saudade. Numa exposição que ele participou, teve um casal que ficou das 9 da manhã até as 4 horas da tarde sentada lá, morando naquele banco traseiro lá. Aí, tá gostando do nosso conteúdo? Então continue curtindo, comentando e compartilhando. Participe também dando sugestões sobre o que você gostaria de ver ou saber por aqui.